eu vou tentar aqui dar uma perspectiva. Isabel, Oi. você já teve 12. Fica calmo. Olha, teve uma coisa muito charmosa aqui, um britânico brasileiro, italiano, estourou o tempo. Uma brasileira nata pode estourar. Mas eu não vou estourar. Bom, de qualquer maneira, a ideia aqui é um pouco falar dos novos posicionamentos do Brasil frente à questão climática e ambiental, sem perder, obviamente, de vista o contexto internacional do debate, essencialmente sobre a questão climática e sobre a questão de sustentabilidade. Tá? Eu gostaria de lembrar aos senhores que nós temos, na realidade, um século XXI marcado por crises, okay? Desde o início. E quem se lembrar aqui do discurso do presidente Clinton, recepcionando e saudando a China na OMC em 2001, 20 anos depois, deverá rever o que foi colocado ali e entender o mundo, ou seja, o passado, o mundo do passado não está no presente. Isso é uma verdade. As condições políticas que nós negociamos Paris não existem mais. São completamente diferentes. E as condições políticas que nós negociamos o regime climático em 92, meu caro embaixador Fred Arruda, no Rio de Janeiro, tampouco existem mais. Então, nós estamos falando de um mundo em transição, nós estamos falando de um mundo em transformação, nós estamos falando de um mundo com a ordem política internacional também mudando, e nós estamos falando de um mundo com a questão climática como uma das centralidades, um dos temas influenciando como vamos viver, como vamos produzir, como vamos crescer e como vamos lidar com o passivo do passado. Tá? Particularmente, a emergência de uma dimensão sem precedentes das desigualdades sociais e, mais do que isso, sobre a presença do risco climático como algo determinante, por exemplo, na estabilidade do sistema financeiro internacional. Então, isso é presente, isso é real, e isso se junta a uma discussão também interessante, que o século XXI é marcado pela convergência da era climática, da era digital tecnológica e da era biológica, a gente chama de bioage. Portanto, soluções baseadas na natureza, conviver ou lidar com a natureza como uma aliada para crescimento, desenvolvimento, é a tônica, é a saída que a humanidade está vendo para lidar com essas crises de dimensão planetária, essencialmente a crise climática, a crise da biodiversidade e a crise da poluição. Junto com essas crises globais, e hoje já de dimensão planetária, vem uma outra crise que o senador Rodrigo Pacheco enfatizou muito propriamente na fala dele, a crise da democracia. Hoje nós temos menos de 90 países do mundo com regime democrático, de um total de 196 que pertencem às Nações Unidas. Esse processo acontece simultaneamente e, portanto, as soluções, a construção de soluções de enfrentamentos ao desafio da questão climática tem na questão da democracia e no fortalecimento das instituições um papel estratégico. Mas, mais do que isso, eu gostaria de chamar a atenção aos senhores que a questão climática tem duas dimensões que muitas vezes os empresários confundem ou não entendem. Muitas vezes os políticos, aliás, muitas vezes não, acho que a grande maioria confundem. Há uma perspectiva de longo prazo, que é o chamado 1,5 graus, que é da neutralização da descarbonização da economia global. Isso significa, pelos compromissos atuais, algo em torno de 2050 a 2070. A Índia, por exemplo, pontuou como meta, como visão dela 2070. Hoje já no Financial Times, vai bater agora em maio, seu país mais populoso do mundo, bateu a China. Não tem economia do tamanho da China. Então, isso é absolutamente interessante de lidar com dois países, um com 1,4 bilhões de pessoas, o outro quase 1,5 bilhões de pessoas, ou seja, juntando com o resto do lado oriental, 3/4 da população do mundo vão estar do lado oriental do mundo. Isso é extremamente interessante, porque as relações de cooperação internacional e de soluções não mais acontecem só entre o norte e o sul e o sul-norte, mas sim entre o leste e o oeste. E eu estou dando esse contexto para poder falar do Brasil, porque o Brasil é um país-chave na equação de soluções. Além da visão de longo prazo, tem a visão de curto prazo, que é viver e já conviver com os extremos climáticos e é lidar com as tensões de curto prazo, ou os trade-offs, daqueles que serão perdedores da agenda, que não estarão no futuro, aqueles que terão que se transformar para serem competitivos e aqueles que vão emergir como indústrias robustas que vão permanecer na economia global. Esse é um desafio do mundo e, obviamente, as tensões de curto prazo remontam, por exemplo, como abrir mão de combustíveis fósseis ou como ter sequer um phasing down, não estou falando nem um phasing out de combustíveis fósseis no mundo, com uma guerra na Ucrânia, provocando uma aliança entre Estados Unidos e União Europeia, por exemplo, absolutamente baseada em carbono. Absolutamente baseada.
Então, é importante entender que essas tensões de curto prazo elas estão presentes, mas, ao mesmo tempo, as questões que envolvem a emergência climática nós já vivemos. E já vivemos na perspectiva de inundações, de seca, de custos associados à não previsibilidade, por exemplo, de safras, impactos que estão acontecendo hoje na agricultura no mundo e também no Brasil. Essa é a situação de curto prazo, é a situação que os governos da sociedade devem entender por que a mudança é importante e por que decisões que precisam ser tomadas hoje vão influenciar o futuro. São escolhas, como foi bem dito aqui, e escolhas que são colocadas também na perspectiva de como nós vamos mudar o processo regulatório do Brasil, quais são os novos modelos de negócio no país, os desafios da inovação, os desafios da cooperação bilateral, o desafio da cooperação regional, o desafio da cooperação multilateral. É importante entender isso e entender também como que as regras do jogo estão mudando. Essas regras do jogo estão mudando, por exemplo, na reforma do sistema Bretton Woods, certamente o presidente do Banco Central deve estar acompanhando isso, para introduzir o tema mudança climática no financiamento global. E, mais do que isso, como é que isso vai impactar, por exemplo, os financiamentos de bancos regionais ou bancos nacionais de desenvolvimento. Essa é a regra que está acontecendo hoje. Quantos dos senhores estão envolvidos nesse debate? Quantos dos senhores têm noção de que está acontecendo este ano? Tá? Vejam a distância de uma transformação do mundo, da distância daqueles que têm que tomar a decisão e mudarem os rumos. É isso que é interessante. Tem que parar com o jogo de achar que os governos são provedores de soluções. Tá? Eles já não darão conta de tudo, e o setor privado e a sociedade devem estar engajados nesse processo. Na perspectiva do Brasil, quer dizer, tem um último comentário aqui. A ciência é um ator político no século XXI. Tá? Então, não percam isso de vista. Para aqueles que talvez não entendam de clima, lembrem da pandemia. Nós ficamos 2 anos em casa esperando uma solução científica. E parou o mundo. Né? A questão climática é pior que o do vírus. O vírus é peanuts nessa história. E, por outro lado, a ciência ela determina ou tenta influenciar no processo político como agir, como caminhar. E agora, a notícia do painel de clima, nas últimas 2 semanas atrás, ela é inquietante, porque sinaliza que o tal de 1,5 grau, que estava pensado para 2050, tem um cenário para 2035. Ou seja, o aquecimento médio da temperatura do planeta pode alcançar um dos cenários de 1,5 grau, que é o cenário mais seguro para todos nós, já em 2035. Levaram 30 anos para afirmar que era um problema do homem, em menos de 10 anos estão dizendo que nós perdemos 15 no prazo de negociação da neutralização. O que significa isso? Isso é uma urgência no debate, e me parece que essa é a oportunidade do Brasil estar de volta. Como muitos falam, eu acho que a pergunta não é só o Brasil está de volta, é se o futuro está de volta. Essa é a pergunta-chave no Brasil, tá? No meu entendimento, no que envolve as questões climáticas. Há um otimismo pragmático do mundo em relação ao Brasil, não só pela agenda climática, mas também pela agenda da democracia. Tá? Isso é extremamente importante de ser percebido por todos. Tá? E, mais do que isso, o mundo, embora o mundo tenha mudado pouco e esteja aquém das mudanças necessárias para enfrentar as questões climáticas, o Brasil tem o potencial de contar novas histórias sobre o futuro, e o Brasil tem a responsabilidade de fazê-lo. E por que ele tem essa responsabilidade de fazê-lo? Porque ele detém não só alternativas, e eu vou enfatizar, quase todas as alternativas, ou se não todas as alternativas desenhadas até agora, viáveis economicamente, passam pelo Brasil. Passam. Tá? Não se apequenem em frente a isso. Nós não somos um país de pequena escala, nós somos um país de grande escala. Tem que parar com essa mentalidade de small is beautiful. Isso não existe no Brasil. E, por isso, tem que negociar do tamanho do Brasil. Tem que saber negociar, tem que saber ter visão, tem que saber ter entendimento macro das questões e não discutir o micro. Discutir o micro é um problema nacional, como foi dito aqui. Discutir o macro é um problema de ser provedor de soluções e de ser solidário ao mundo. E isso é um papel importante do Brasil. Mais do que isso, eu entendo que, quando nós vamos para as nossas singularidades, o Brasil tem alternativas e tem singularidades, a centralidade da Amazônia. Sem a Amazônia em pé, não há segurança climática no mundo. Sem a Amazônia em pé, não há como a gente viabilizar a economia sustentável de baixo carbono no Brasil. Amazônia de pé, Brasil de pé. Essa é uma visão política inquestionável. E nós permitimos retrocessos nas emissões relacionadas ao desmatamento na Amazônia incabíveis. Quando nós fizemos o Paris, as emissões do Brasil eram de 15%. Hoje são de 50%, associado a um carbono não econômico, ao carbono do crime. Não gera riqueza nenhuma, gera pobreza. E isso foi deliberadamente permitido.
Eu estou sendo enfática porque eu detenho na minha gestão as menores taxas de desmatamento da história. E eu sei a estrutura que existia no país para combater. Eu conhecia. Hoje, o desafio é enorme, não quer dizer que o Brasil não vai fazê-lo, a posição política é muito clara do atual governo, e vai fazer, vai enfrentar, mas não precisamos gastar mais tempo com algo que deveria estar no passado, que é o desmatamento legal na Amazônia. Ilegalidade é crime. Então, nesse contexto, há uma disposição política, uma prioridade do governo de lidar com o desmatamento, de trazer os povos originários com seus direitos constitucionais e seus territórios protegidos, mas também há um desafio de fazer um grande acordo, um pacto nacional sobre a proteção da Amazônia e uma agenda climática que se alinhe com a contemporaneidade do nosso desenvolvimento. É disso que nós estamos falando de desenvolvimento. A agenda climática não é uma agenda do ambientalismo, estrito sensu, é uma agenda do desenvolvimento, geopolítica, de interesse econômico, de economia política, de inovação e, obviamente, de meio ambiente e sustentabilidade. É nesse contexto que o Brasil, no meu entendimento, tem que operar e vai além, obviamente, da Amazônia. O Brasil vai além da Amazônia. Isso é importante que as pessoas aqui fora compreendam. Tá? No dia, muita gente... Vou pegar as instruções que estão sendo feitas agora no Brasil sobre a carne, por exemplo, não sei se o Molina está aqui, tá? O homem do boi feliz. Mas, olha, quem tem que comer carne sem desmatamento é o brasileiro. 75% da carne produzida no Brasil são consumidas pelos brasileiros. No dia que o brasileiro estiver comendo carne sem desmatamento, o mundo estará comendo carne sem desmatamento. Não se apequene, a gente não tem nada que se apequenar. Nós somos provedores de soluções. Tá? 35% vem da Amazônia, não é isso? Tá? O resto vem do resto do Brasil, e o mundo quer impedir o Brasil, muitas vezes com restrições, sem conhecer os custos, sem conhecer as realidades locais, quer impedir o Brasil de negociar, avançar com soluções que sirvam não só para o Brasil, mas para todos. Essa é a diferença de saber entrar na agenda, de saber negociar, de não estranhar as pessoas, tem que dialogar, tem que mostrar as trajetórias de encaminhamento de soluções e tem que mostrar que nós estamos comprometidos. Comprometido não é tirar uma fotografia numa COP. Comprometido é ir para dentro do Congresso Nacional, ir para as plenárias dos ministérios e negociar uma agenda com futuro, com visão macro e parar de discutir o small is beautiful nesse país. Eu estou cansado do small is beautiful. As soluções de clima no mundo passam pelo Brasil. Passam pela agricultura, passam pela transição industrial, passam pela matriz energética. A matriz elétrica é mais renovável. A matriz energética ainda não, por causa dos combustíveis. O Brasil tem a fronteira da economia da biomassa. Todo mundo quer o que o Brasil tem. Isso é o que é mais fascinante. E a gente esnoba, né? A gente tem um olhar assim, pouco generoso com o futuro. Eu acho que, nessa perspectiva, nós temos que entender que as oportunidades são diversas, mas demandam novas realidades regulatórias, demandam novos modelos de negócio, demandam novos financiamentos, soluções diferenciadas e regionalizadas. Isso é extremamente importante. O que está no Nordeste não necessariamente vai estar na região Sul. Está aqui o governador Casagrande, um dos governadores pelo clima, ele sabe disso. E o Brasil precisa entender o papel do subnacional na construção daquilo que é uma agenda nacional de mudança do clima. Eu acho que o consórcio da Amazônia, com o governador Helder Barbalho, e o consórcio de governadores aqui, com o governador do Espírito Santo, certamente vão compartilhar visões diferenciadas e inovadoras. A discussão do Brasil não é um Brasil do futuro, como foi colocado anteriormente, é um Brasil melhor no futuro. E, para isso, o Brasil precisa saber, o embaixador Fred sabe o que eu vou falar, o seu lugar no mundo e o seu papel no mundo. Cuidado com isso, são coisas muito diferentes. E a agenda climática traz isso com muita precisão, uma capacidade de liderar pela capacidade de solucionar e não por ser problema. Essa é a mudança, de acabar o desmatamento da Amazônia e ir para um desenvolvimento sustentável na Amazônia, com novas economias, e no Brasil. A agricultura brasileira, tropical brasileira, é uma referência no mundo e tem que ser uma referência contemporânea. Mais do que uma referência contemporânea, ela tem que ser provedora de soluções e de narrativas que se conectam, como segurança nutricional, erradicação da fome, segurança alimentar. Então, por favor, parem de tratar agronegócio, ruralista, ambientalista, pelo amor de Deus. Vamos falar de produção de alimentos em escala, vamos falar de agroindústria, vamos falar do que esse país é ou deseja ser no futuro, ter o futuro como aliado e não ter o passado como algo que nos assombra no presente e no futuro. Essa é a mudança. Essa é a mudança de mentalidade que a gente, de natureza política, de negócio, e nós temos que entender que os interesses dessa agenda são, antes de tudo, interesses nacionais.
Parem com essas bravatas de negacionismo, o mundo quer nos dominar. Pelo amor de Deus, o Brasil tem que se autodominar e entender o que ele é, o que ele pode ser melhor no futuro. Por fim, já que o governador Dória está olhando para mim, se ela já estourou o tempo, se olhar meio simpático, de lado, meio 43, né? Aquela coisa do RPM, eu vou terminar dizendo o seguinte. Eu acho que o mais importante que nós temos que entender aqui é que nós temos que lidar com as nossas realidades, reconhecer erros do passado e ajustar. Ajustar. Nós temos condições de fazer. Sabe, Michael, tem muita coisa nesse país que pode. Agora não dá para ser puxadinho. Estou olhando aqui o governador do Rio de Janeiro, não, puxadinho e clima não vale. Não dá. Ou transforma, entende por que transforma, e paga-se essa transformação, ou então nós vamos ficar para trás. E vamos ficar para trás com um país cheio de soluções. Isso é que é doloroso. Tá? Então, nesse contexto, eu acho que temos que lidar com as ambiguidades do curto prazo e pavimentar as trajetórias de longo prazo. O Brasil precisa de um novo profissional, um deal maker. Veio do policy maker, precisa fazer acordo, sabe, convergir. Além do parlamento, na sociedade, empresários, por favor, contratem deal makers. Eles são interessantes no processo de construção política. E a última coisa, o governador Jader Barbalho. O Brasil vai estar num protagonismo global nos próximos 2 anos. Vai presidir o G20 e, em seguida, deverá recepcionar uma COP de clima. A questão do G20 é uma construção do Sul global. Né? Indonésia, hoje Índia, Brasil, África do Sul, enfim, tem um desenho ali muito interessante, e eu estou envolvida nisso particularmente, e que o empresariado, todos nós precisamos nos aproximar dessa discussão que o Brasil vai liderar. Não só pela liderança do Brasil, mas o que nós queremos depois disso. As pessoas gostam muito do happening, né? Vão para as festas, mas tem uma consequência, o Brasil tem que saber o que ele quer depois disso. E depois vem a COP 30, a COP de clima, que deve acontecer na Amazônia. Eu chamaria a atenção ao governador e a todos. É uma COP que significa 10 anos de Paris, tá? Que eu tive a honra de chefiar a delegação brasileira, e deveria ter de Paris mais 10 a Paris mais 20. De 2025 a 2035, se o IPCC estiver certo, o cenário de 1,5 graus, nós perdemos tempo, será a última década de transição da humanidade em relação à questão climática. Qual o papel que o Brasil quer ter? Tá? É essa agenda que fala de liderança e de protagonismo. Tem que ser construída agora. Não adianta jogar futuro. Isso aqui não é astrologia, nem mapa astral, nem cartomante. É muito trabalho e uma visão macro, estratégica de um país que pode ser provedor de soluções e também do ponto de vista de integração regional na América do Sul. Olhamos para o Oceano Atlântico na cooperação com o Ocidente, olhamos a integração na América do Sul, o Oceano Pacífico. Que país tem isso, que detém as maiores riquezas naturais, a biodiversidade, é o país que mais produz vida no planeta. Tem um mapa da NASA que mostra os países produzindo vida, o Brasil é obeso. A única hora que eu me sinto feliz é nessa hora. Né? Então, na realidade, eu vejo o mapa e falo, está lá, entendeu? Porque realmente é como um país que produz vida, portanto, um país que tem soluções. E é nesse contexto que eu acho que a ambição de ser parte de um futuro melhor e de baixo carbono deve fazer parte da ambição democrática do país. Tá? E mais do que isso, esse tema não é de direita nem de esquerda, isso é um tema de interesse de todos os brasileiros. Esse não é um assunto que nem China e Estados Unidos polarizados, mas fizeram uma ação conjunta em clima. É a mesma coisa no Brasil. Tá? A gente não tem que polarizar por aí, porque os caminhos de deixar para trás o achismo climático e, mais do que isso, ter de volta, ser líder nessa agenda, são caminhos robustos para esse país. Com essa provocação, eu acho que o governo faz a sua parte, pode fazer mais e vai fazer mais pelas orientações do presidente Lula, mas a sociedade é que tem o poder de transformação com as suas escolhas no âmbito da democracia. E esse é meu pedido. Né? Temos pouco tempo e a certeza que não se compra tempo. Tá? E, nessa direção, eu acho que é o momento que é essa gente bronzeada, que sempre mostra seu valor, tomar coragem e tenência e trabalhar. Contem comigo. Muito obrigada.